O YouTube está morrendo. Essa era uma percepção comum nos corredores do Google em 2011. A plataforma crescia em um ritmo acelerado, com milhões de vídeos sendo enviados a cada mês e a monetização baseada em visualizações parecia um modelo de negócio sólido. Qualquer vídeo que atingisse 1 milhão de cliques era considerado um sucesso absoluto, e o sistema incentivava a produção em massa, a viralidade instantânea e o conteúdo curto e impactante. Mas, por baixo dessa superfície de crescimento exponencial, um problema silencioso ameaçava a sustentabilidade do projeto. Os dados internos contavam uma história diferente, uma que a euforia pública não conseguia ver. A retenção de usuários era perigosamente baixa. As pessoas chegavam, assistiam a um vídeo rápido, talvez 2, e abandonavam a plataforma. O tempo médio de sessão era medíocre. Para um negócio que dependia de vender publicidade, manter os usuários engajados não era apenas um objetivo, era a única condição para a sobrevivência a longo prazo. Um clique era bom, mas 1 minuto de atenção era muito mais valioso. Em 2012, uma equipe de engenheiros do YouTube recebeu uma diretriz clara: mudar a métrica fundamental da plataforma. A contagem de visualizações, o pilar que havia definido o sucesso por anos, seria substituída. O novo foco seria o watch time, ou tempo de exibição. A mudança não foi abrupta, mas gradual, implementada ao longo de meses entre 2012 e 2013, e pouca gente percebeu a magnitude do que estava acontecendo na época. Oficialmente, o YouTube comunicou a alteração como uma iniciativa para recompensar conteúdo de qualidade. A lógica era simples: vídeos que as pessoas assistem por mais tempo devem ser melhores. O algoritmo de recomendação começaria a priorizar não os vídeos mais clicados, mas aqueles que mantinham os espectadores presos à tela. A intenção declarada era nobre, mas as consequências dessa decisão técnica se mostrariam muito mais complexas e profundas do que seus criadores poderiam prever. O detalhe ignorado por muitos aparece agora. O YouTube não estava apenas mudando uma métrica, estava redefinindo o próprio conceito de sucesso, e com isso, o comportamento de milhões de pessoas. O impacto foi imediato. Criadores de conteúdo, cujos meios de subsistência dependiam de decifrar o ciclo do algoritmo, perceberam rapidamente a mudança de paradigma. A era do vídeo curto e viral estava com os dias contados. Para sobreviver, era preciso adaptar-se. Títulos e thumbnails, que antes precisavam apenas garantir um clique, agora tinham uma dupla função: atrair o clique e criar uma expectativa que justificasse a permanência. A estrutura narrativa dos vídeos mudou drasticamente. Introduções se tornaram mais longas, prometendo uma revelação que só chegaria no final. Histórias passaram a ser contadas em capítulos, com ganchos para manter a atenção. Foi nesse novo ecossistema que o clickbait, como o conhecemos hoje, floresceu. Não era um ato de má-fé, mas uma resposta perfeitamente racional ao novo sistema de incentivos. Um título como "Você não vai acreditar no que aconteceu" não era mais apenas uma isca, era uma promessa de um investimento de tempo que, segundo o algoritmo, precisava ser recompensado. Essa adaptação dos criadores gerou um efeito cascata no tipo de conteúdo que a página inicial do YouTube passava a exibir. Vídeos mais longos, com mais de 10 minutos, começaram a ser sistematicamente favorecidos, pois ofereciam um potencial maior de tempo de exibição acumulado, conteúdos que evocavam respostas emocionais fortes, como raiva, indignação ou euforia, provaram ser extremamente eficazes em reter a atenção. A polarização tornou-se uma ferramenta de engajamento, debates acalorados, teorias da conspiração e dramas interpessoais passaram a dominar as recomendações, não porque o algoritmo tivesse uma agenda ideológica,
mas porque esses formatos eram eficientes em manter os olhos grudados na tela. O YouTube estava, sem planejamento explícito, construindo uma arquitetura que recompensava a intensidade emocional e a duração, em detrimento de outros valores como a precisão, a nuance ou a concisão. A busca por qualidade havia se transformado, na prática, na busca por retenção a qualquer custo. Mas a camada mais profunda e invisível dessa mudança estava oculta no mecanismo de recomendação. O algoritmo deixou de ser uma ferramenta que promovia vídeos isolados e passou a ser um sistema que otimizava padrões de comportamento do usuário. O objetivo não era mais fazer você assistir a vezes um vídeo por mais tempo, mas fazer você assistir a vezes mais vídeos em sequência, pelo maior tempo possível. O tempo de exibição de um vídeo passou a alimentar diretamente o motor de recomendações automáticas, que por sua vez sugeria o próximo vídeo com a maior probabilidade de manter o espectador na plataforma. Isso criou ciclos de consumo contínuo, as famosas rabbit holes. Ao assistir a um vídeo sobre um determinado tópico, o usuário era imediatamente servido com outro ligeiramente mais intenso ou específico, e depois outro e outro. A plataforma não estava mais apenas respondendo ao interesse do usuário, estava ativamente moldando e direcionando esse interesse, otimizando a sessão de visualização como um todo, não mais o vídeo individualmente. Essa nova dinâmica não passou despercebida por observadores externos. A partir de meados da década de 2010, críticas acadêmicas e jornalísticas começaram a apontar o papel do algoritmo na amplificação de conteúdos extremos. Estudos demonstraram como o sistema de recomendação, em sua busca incessante por engajamento, poderia guiar usuários de conteúdos moderados para visões cada vez mais radicais, fossem elas políticas, pseudocientíficas ou conspiratórias. O caminho de um vídeo sobre alimentação saudável para um sobre curas milagrosas sem base científica, ou de um comentário político genérico para um discurso de ódio extremista, era pavimentado pela lógica implacável do tempo de exibição. O algoritmo não distinguia entre conteúdo informativo e desinformação, apenas entre o que prendia a atenção e o que não prendia. A radicalização não era um objetivo, mas um subproduto estatisticamente eficiente de um sistema projetado para maximizar o tempo de permanência. Para os criadores de conteúdo, essa transformação teve um custo psicológico imenso. Eles se tornaram reféns de um sistema opaco, cujas regras mudavam sem aviso prévio. A dependência de métricas como taxa de cliques e duração média da visualização transformou o ato criativo em um exercício de engenharia reversa. A autenticidade, antes um diferencial, tornou-se um risco. Era mais seguro seguir formatos comprovados, usar títulos e thumbnails padronizados e alimentar a máquina com o tipo de conteúdo que ela parecia desejar. A pressão para produzir vídeos mais longos e com maior frequência levou a uma epidemia de esgotamento, o burnout dos criadores. A relação entre criatividade e sobrevivência financeira foi reconfigurada. O sucesso não dependia mais apenas de ter uma boa ideia, mas de entender e apaziguar constantemente um mestre invisível e imprevisível. Essa decisão, tomada há mais de uma década para resolver um problema de negócio, moldou fundamentalmente o YouTube que conhecemos hoje. As dinâmicas de poder da plataforma, a cultura dos criadores e a experiência psicológica de bilhões de espectadores são um reflexo direto da priorização do tempo de exibição. A economia da atenção não otimiza a informação, a arte ou o bem-estar. Ela otimiza o próprio engajamento.
A mudança de 2012 não foi apenas uma atualização técnica, foi o momento em que a maior plataforma de vídeo do mundo parou de tentar organizar o conteúdo que as pessoas viam e passou a otimizar o modo como as pessoas se comportavam. O produto deixou de ser o vídeo e passou a ser a atenção contínua do usuário, mantida em um estado de fluxo constante, de um vídeo para o outro, em uma sessão que, idealmente, nunca deveria terminar. A questão que permanece é sobre o custo real dessa otimização. Quando uma plataforma se torna tão eficiente em prender nossa atenção, em que ponto a recomendação se transforma em controle e o consumo voluntário se aproxima da dependência?